Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. A liturgia da igreja reúne numa única celebração a figura desses dois apóstolos, de origens tão diferentes, de caminhadas diferentes, mas que no fim de suas vidas foram unidos pelo martírio. Ambos derramaram sangue por amor a Cristo e por amor à igreja. Por isso que a cor litúrgica que o padre usa nos paramentos, a toalha do ambão, é a cor litúrgica vermelha, porque significa o sangue que esses homens derramaram. São Pedro, um pescador de Betsaida, um homem que tinha uma profissão comum na sua época, uma profissão até simples, nós diríamos, um homem que foi chamado por Cristo quando estava pescando, quando estava à beira do lago, e um homem que foi aprendendo, pouco a pouco, a professar a sua fé em Cristo, a acreditar quem de fato era o Cristo. E o evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, é justamente a profissão de fé de Pedro. Quando Jesus leva os apóstolos para Cesareia de Filipe e começa a perguntar para eles quem diziam os homens que ele era, eles começam a responder e depois Jesus dirige a pergunta de forma muito direta. E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele faz uma profissão de fé e ele diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. A partir dessa profissão de fé, aquele simples pescador de Betsaida é constituído o fundamento da igreja. O primeiro papa da igreja a quem Jesus confiou as chaves do reino dos céus. Essa figura da chave, quando nós olhamos, eu ficava me perguntando, mas por que a figura da chave? Porque no Antigo Testamento e na mentalidade judaica, somente Deus tinha o poder da chave no sentido de abrir e fechar o céu para que derramasse as suas graças. Então, ao dizer que Pedro recebia o poder das chaves, Jesus estava dizendo que Pedro, em primeiro lugar, e depois os apóstolos, tinham a autoridade de dispensar os bens celestes ao povo e ao mundo por meio dos sacramentos. E São Pedro faz essa profissão de fé, que o Evangelho nos coloca. Mas o Evangelho também não esconde as fraquezas e não esconde a negação de Pedro no momento supremo da paixão. Mas sabe o que eu acho mais bonito? Acho que para mim, na figura de São Pedro, o mais bonito é que Pedro é chamado por Jesus, ele vai crescendo na fé, ele faz a profissão de fé, nega Jesus no momento supremo da paixão, quando perguntam a ele se ele era um dos discípulos de Cristo, ele disse que não, ele nega Jesus, mas Jesus não retira a missão de São Pedro. E nós podemos pensar na nossa vida. Nós também podemos ter bons propósitos. Nós também podemos ter boas iniciativas. Nós também nos esforçamos e rezamos para seguir o caminho de Jesus. Mas nós também temos fraquezas. Nós também temos pecados. Nós também, como Pedro, podemos trair Jesus com os nossos pecados. Nós também, como Pedro, podemos ter vergonha de professar a nossa fé em Cristo diante do mundo. Mas se nós estamos arrependidos, se nós voltamos a Jesus e se nós queremos continuar caminhando, ele não retira a nossa missão, assim como ele não retirou a missão de São Pedro. De um lado, São Pedro, de outro lado, São Paulo, de uma origem bem diferente. Originário de Tarso da Cilícia, formado na escola de Gamaliel, que era um grande estudioso, um grande judeu. São Paulo foi criado em Jerusalém, formado por Gamaliel, judeu fervoroso que conhecia a lei, que acreditava que viria o Messias, que começou a perseguir os cristãos, que foi enviado a Damasco, com a autoridade dos mestres da lei e dos sacerdotes, para perseguir os cristãos. E o que acontece no caminho de Damasco? Paulo cai por terra. Detalhe, a Escritura não diz que Paulo caiu do cavalo, não.
Escritura diz que Paulo caiu por terra. Ele poderia estar caminhando, e provavelmente é isso que os estudiosos acreditam. Paulo estava caminhando, viu uma luz, ouviu uma voz, caiu por terra, e ali teve um encontro com Cristo ressuscitado. Um encontro que mudou a vida de São Paulo. Depois ele foi até Damasco, se encontrou com Ananias, foi batizado, recuperou a visão, e ali começou a pregar o evangelho, a formar comunidades cristãs, até derramar o seu sangue por amor a Cristo e por amor à igreja.